Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini Arca de Noé para fazer o Evangelho desta noite. O tema do nosso Evangelho está no livro Fonte Viva, fotografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, e tem como título A Cortina do Eu, é a lição 101. Mas antes de começarmos a fazer o nosso estudo do Evangelho, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Vicente Menezes e seus trabalhadores de luz. Vamos pedir que nos abençoe nessa noite. Quero lembrar também que as palestras públicas do Centro Espírita Capitão Vendramini acontecem ao domingo das 19 às 20 horas. Então, diz o seguinte: a cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Na verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares, nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Os seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram ponto de vista diferente dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocados pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e, além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, na lição 917 do Livro dos Espíritas, a pergunta é: o que a gente faz para acabar com o egoísmo, né? Porque o egoísmo é o mal da nossa humanidade, né? É o nosso maior mal, né? Aí a resposta é que o egoísmo, ele é muito, vamos olhar aqui, ó, a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 917, qual é o meio de se destruir o egoísmo? Essa é a pergunta. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo.
porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E essa influência concorre para sustentar suas leis, sua organização social e sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá no vosso futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Então, a gente tem que pensar que o Espiritismo nos ensina que nós não estamos aqui nesse mundo só uma vez, né? Que nós vivemos várias encarnações e nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para nos melhorarmos, né? E aí uma educação voltada para o egoísmo é aquela em que meus interesses e necessidades vêm em primeiro lugar. Então, eu primeiro, né? Eu só penso em mim, quando eu faço alguma coisa para o outro, eu estou pensando naquilo que pode me ajudar com aquela minha ação, né? Então, eu não faço uma coisa desligada eu não faço uma coisa desligada, eu não faço uma coisa assim não solto a minha doação, eu sempre penso que vai ter alguma coisa que eu vou lucrar com isso. E aí? Divaldo Franco diz que a melhor forma de enfrentar a solidão, porque o egoísta geralmente é solitário, né? Neste planeta é ajudando o outro. Se você é solitário, torne-se solidário. A questão 932 do Livro dos Espíritos, vamos ver aqui o que está falando a 932. Vamos abrir ela aqui, só um minutinho, por favor. 932. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrejugam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, o dominarão. Então, a gente tem que aprender a olhar os bons exemplos, né? Olhar as pessoas que fazem as coisas para o bem, sem interesse algum, né? E trabalhar em nós isso, né? E o Caibar Schubel, ele fala que a ignorância das coisas espirituais é a causa de todos os males que afligem os homens, porque a gente esquece que a gente não vive aqui uma vez só. Nós vamos por várias encarnações, né? E cada encarnação a gente tem que evoluir espiritualmente nas nossas ações, nos nossos sentimentos, para que a gente um dia se torne um espírito puro, né? Então, nós temos muitas ilusões de posses efêmeras, disputas intermináveis de poder, de heranças e domínios. Então, a gente vive como se essa vida não fosse acabar, né? Se a gente não fosse desencarnar, porque é uma briga pela posse, é uma briga por vaidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Nisso, porque a gente fica tão vaidoso, às vezes quer tanta coisa, quer acumular tanto bem material que a gente nem vai usar, a gente nem vai gastar, não tem jeito. Então, e nós queremos mais e mais, né? E às vezes quando uma pessoa está numa situação que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas se aparece alguém que às vezes está numa situação melhor que a gente nós já ficamos mais assim, tímidos, olhando assim, né? Então, e aí? Eu tenho que me alegrar com o progresso do outro. Eu não posso ser egoísta ao ponto de querer só o meu progresso. Porque quando eu estou ajudando uma pessoa que tem menos que eu, que está em condições piores, eu provo o meu, e eu fico muito feliz por isso, é ótimo, todo mundo tem que ajudar. Mas eu também tem pessoas que têm muitas posses, muita coisa, mas ela precisa de uma palavra amiga, de um carinho. E às vezes eu não quero fazer isso porque eu acho que o dinheiro que sobrepõe a tudo, nós achamos, né? Então não é assim. Então a gente tem que aprender a olhar melhor as pessoas,
a se relacionar melhor com as pessoas, independente do que elas têm materialmente. É pela ausência de uma mentalidade renovada, trazida pela noção da imortalidade, que ocorrem as vinganças, as traições, os planejamentos criminosos, a retenção de recursos que poderiam ser utilizados em favor de tantas coisas. Então a gente tem, pela falta de noção que a gente não vive só essa vida, que a gente, às vezes, as pessoas querem se vingar, porque o que acontece? O Chico Xavier contava uma historinha que ele tinha um amigo que um dia chegou no centro muito triste, porque ele era um contador e tudo do escritório dele foi destruído, ele foi roubado, destruíram tudo, e ele chegou muito triste. Aí ele foi contar para o Chico Xavier falou para ele: olha, é preferível você ser a vítima do que ser o destruidor. Então, quando às vezes a gente sofre, a gente acha que sofre injustiça, mas não é injustiça, né? Sempre tem alguma coisa que, se você for analisar bem, quem sabe por que você está passando por aquilo. Às vezes em vidas passadas, você já fez aquilo para aquela pessoa, a gente não sabe. Então a gente sempre está na hora certa, no lugar certo, e as coisas que acontecem para a gente, é tudo que a gente pode aguentar. É mais grave que mesmo nós que somos considerados cristãos, quantas vezes somos levados por ilusões variadas em disputas de poder. Então, por que a gente quer tanto poder, né? Por que a gente quer tem tanta vaidade, falar que eu sou mais, eu faço aquilo, eu posso, eu mando, eu desmando? Por quê? Nós estamos esquecendo que a gente está aqui só de passagem, que nós somos todos irmãos, e que um dia nós vamos encontrar, né? Todo mundo vai encontrar aqueles que a gente ama verdadeiramente, vamos nos reencontrar. E para onde que nós vamos, não tem classe social, não tem essa disputa de poder. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem um depoimento aqui, instruções dos Espíritos, que é muito interessante, que fala uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Então a gente tem que pensar que quando a gente for embora desse mundo, quando nós desencarnarmos, nós vamos levar só aquilo que nós temos no coração. Não vamos levar mais nada, né? Então, e para onde a gente vai, a gente não precisa de dinheiro. O dinheiro, a moeda, são as coisas boas que a gente fez. São as nossas qualidades, são as nossas ações no bem. Então, nós somos seres sociais e o Espiritismo ensina que a vida em sociedade é a única capaz de nos fazer evoluir espiritualmente. Então, conviver é muito importante, porque através da nossa convivência nós melhoramos, nós trabalhamos em nós paciência, nós trabalhamos no amor, nós tiramos um pouco do egoísmo, porque uma pessoa que é muito egoísta, ela não consegue conviver com ninguém, né? Nós trabalhamos a solidariedade, nós trabalhamos a caridade, nós trabalhamos a indulgência, né? Que é não cuidar da vida do outro, né? Cuidar mais da nossa, né? Então, isso é muito importante.
A construção de uma única sociedade precisa de espíritos melhores. Então nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o mundo está precisando melhorar tanto. Quem está precisando melhorar é cada um de nós. Se eu fizer a minha parte, eu já vou estar ajudando muito. O nosso guia maior, Jesus, nos deixou frases simples, como o reino de Deus está em vós. Pessoas melhores constroem sociedades melhores. Espíritos mais justos construirão sociedades mais justas. Então, tudo parte de mim, tudo parte do nosso eu ser melhor, eu ser mais solidário, eu ser uma pessoa mais justa. Jesus não apresentou fórmulas, nem utopias, só nos disse para sermos pessoas melhores, mais humildes, justas e solidárias. Temos que parar de achar que somos melhores que os outros. Nós não somos melhor que ninguém. Às vezes eu posso ter uma qualidade que o outro não tem, mas o outro também tem uma qualidade que eu não tenho. Temos que respeitar como gostaríamos de ser respeitados. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Jesus não pediu para nós amar o próximo como a ti mesmo? A fórmula mágica de Jesus continua válida e aguardando a nossa compreensão. Então ele veio aqui para nos ensinar a amar uns aos outros. Será que nós já aprendemos? Então eu quero deixar uma reflexão para essa noite, é que cada um de nós aprenda a olhar dentro de si, a procurar aqueles sentimentos ainda que estão escondidos e trabalhar para a sua melhoria espiritual, que isso é feito diariamente. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja.